Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, acompanhe a leitura e abra o seu coração para que o Espírito Santo possa te ministrar de maneira poderosa. A palavra do Senhor diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida daqueles que vão ouvir, sobre a minha vida também, Deus, que vou falar, e que essa mensagem alcance o profundo do íntimo de cada coração, meu Deus, que está ouvindo agora e que vai ouvir depois também, Senhor. Abençoa de maneira tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Essa palavra, ela foi bastante importante para a minha vida, principalmente nesse período de pandemia, né, que nós estamos passando. Para a glória do Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos pregando a palavra e nós não paramos durante esse período, ministrando a palavra, orando, visitando. Muitas pessoas, elas ficaram doentes nas suas casas, por causa que nunca tinham enfrentado uma situação como essa, estavam em pânico, e muitas pessoas ficaram doentes psicologicamente falando, essas psicológicas, síndromes do pânico, síndrome de medo, um negócio terrível. E os pastores, não só da Igreja Aliança, mas os pastores, aqueles que são pastores, que vão atrás, que cuidam das ovelhas, que orientam, são psicólogos em potencial e puderam ajudar muitíssimo essas pessoas. Então, essa palavra, ela foi ministrada no meu coração. Eu já ministrei essa palavra para alguns discípulos, e eu gostaria de poder compartilhar, porque fala também essa palavra de um momento de grande dificuldade. Um momento de dificuldade não por algo interno, mas por algo externo que veio, e os discípulos de Jesus, eles não estavam preparados para esse grande acontecimento, para essa grande adversidade. Talvez você que está me ouvindo aí, nesse momento, ainda está nesse frenesi, ainda está, entendeu, com esse sentimento de impotência, de algo, entendeu, que veio sobre a sua vida, sobre a sua família, e de uma maneira que você talvez estava despreparado, despreparada, e então você entrou nesse estado de pânico, nesse estado de medo, assim como os discípulos de Jesus. E eu vou te tranquilizar desde já e dizer, entendeu, que se você sentiu medo, não se preocupe, você é um ser humano. Medo, entendeu, ele é um sentimento. Agora, a partir do momento que esse medo, ele começa a te travar em áreas da sua vida, então você começa a entrar no estado de pânico, e isso é ruim, porque nós sabemos, pelas informações de virologistas, de médicos, que esse vírus chinês, ele não tem cura, não existe ter uma vacina ainda, não existe ter um remédio que você vai tomar e você vai ficar curado. Quem cura, entendeu, esse vírus no nosso corpo é o nosso próprio sistema imunológico. Então, o que eu falo para as pessoas invistam, no seu sistema imunológico, invistam na sua saúde, porque assim, entendeu, se por um acaso, nós somos seres humanos, nós podemos ficar doentes, não só de coronavírus, como tem outros vírus também, todo tipo de bactérias,
Mas se o seu sistema imunológico ele estiver fortalecido, estiver bem, você vai passar e vai passar bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Os discípulos, eles estavam com Jesus no barco. A palavra de Deus diz que Jesus entrou no barco com eles. Os discípulos entraram primeiro e depois Jesus ele entrou no barco com os seus discípulos e de repente, a palavra de Deus usa essa palavra, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, e o barco estava no mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Veja só, eu conheço, entendeu, um pouco do mar. O mar, quando ele está revolto, o mar, quando ele está violento, é um negócio assim, porque você também já deve ter assistido em filmes, né? Você vê então que não é assim, que nem aqui em Manaus, né? Aqui em Manaus então não tem ondas, aqui em Manaus tem banzeiro, né? Nós conhecemos, né? Mas no mar tem ondas, então aqui está falando que foi violento o negócio. Foi violento. De repente os discípulos se viram dentro de uma situação de risco, aonde eles imaginavam que eles iriam perder as suas vidas. Escute, você que está agora nos ouvindo pelo Facebook, pela rádio. Essa pandemia veio e de repente ela veio, de uma maneira violenta. Talvez alguém que esteja agora também nos ouvindo e nos assistindo, de repente você conhece alguém que essa pandemia fatalmente levou a óbito. Alguém da tua família, alguém conhecido teu, conhecido meu também, conhecido nosso da igreja, morreram por causa de Covid, ou morreram também nesse tempo de outras coisas, mas de repente você foi apanhado de surpresa. Imagine agora, você foi apanhado de surpresa, uma violenta situação de adversidade veio sobre a tua vida e você pensou o quê? Você pensou que ia ser destruído. Você pensou que ia ser destruída. Olha só o que aconteceu com esses discípulos de Jesus. Jesus, porém, dormia. Jesus estava tranquilo dormindo. E os discípulos, eles começaram a se virar como eles podiam. Usaram todos os seus recursos. Usaram, quem sabe, até a sua fé. Ali, fizeram algum tipo de oração, clamaram, né? Não sei, mas a palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo. Aí os discípulos, então, resolveram, já que eles não conseguiram, né, a solução para esse problema, eles foram até Jesus. E você? Você que está nos ouvindo agora, para quem você tem ido para resolver os seus problemas? Para quem você tem buscado no momento de adversidade? Um dos nossos grandes problemas como seres humanos é que quando, né, nós estamos passando por uma adversidade, nós estamos querendo buscar a solução em lugares ou em pessoas erradas. Mas os discípulos de Jesus, conhecendo quem era o seu mestre, conhecendo que Jesus ele tinha poder e autoridade para resolver problemas, eles foram até Jesus. Eles não tinham passado por isso ainda. Lá no final nós vamos ler o que eles acharam disso. Mas eles foram até Jesus. Se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma tempestade, por uma tempestade violenta, eu te aconselho em nome de Jesus, vá para Jesus. Vá para Jesus. Um tempo desse eu me encontrei com um rapaz que, para minha surpresa, ele estava afastado, estava desviado, né, como nós usamos na nossa linguagem de cristão, de evangélico, e ele falou que estava desviado. E eu preguei para ele, ele falou assim: não, pastor, eu vou voltar para a igreja. Eu falei assim: meu querido, não volta para a igreja não. Ele ficou assustado. O quê, pastor? Eu falei assim: não volta para a igreja, porque esse que é o problema. As pessoas vão para a igreja, mas elas saem do mesmo jeito da igreja. Eu falei para ele: volta para Jesus. Se você voltar para Jesus, nunca mais você sai da igreja. Aleluia. Se você voltar para Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Toda a religiosidade, ela vai embora, porque nós achamos que o problema, porque o nosso problema, não. Eu já conheço, eu preciso só ir para a igreja, aí não muda nada. Mas se você for para Jesus, se você correr para Jesus,
Você que está agora nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook, pela Rádio Geração de Adoradores, ei, se você está passando por uma violenta tempestade na sua vida, corre para Jesus, porque Jesus ele tem poder e autoridade para resolver problemas em nome de Jesus, queridos. Olha só o que aconteceu. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Queridos, não eram pessoas que não conheciam nada sobre mar e embarcação. Nós sabemos que existiam alguns discípulos de Jesus que eram pescadores, que eram acostumados a lidar com situações em alto mar, perigos. Mas eles estavam agora diante, entendeu, de uma situação que eles pensavam que eles iriam morrer. Mas se eles pudessem ver o futuro desfecho da história, eu acredito que o pensamento deles ia ser outro. Você que está aí nesse momento, você que acha que esse problema ele vai te destruir, ei, eu tenho algo para te falar. Abra agora o teu coração, abra agora os teus olhos espirituais. Isso não vai te destruir, pelo contrário, isso vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis suportar. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vos proverá livramento. O Senhor vai te dar o livramento Aleluia. necessário. Se você correr para Ele, se você for até Ele, Ele vai te dar o livramento em nome de Jesus, e você vai poder exaltar o nome do Senhor Deus, para o louvor da sua glória. No versículo 26, Jesus perguntou para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha só, queridos, por que vocês estão com tanto medo? O medo é uma coisa interessante nas nossas vidas, né? Porque eu já tive alguns tipos de medo na minha vida. Inclusive, o medo que eu sentia era algo espiritual, era algo do mundo sobrenatural, sabe? Do mundo metafísico, algo que assolava a minha vida, e isso acabava que me travava, entendeu? Áreas da minha vida, tipo, como se eu não pudesse ter sucesso, eu não pudesse ter êxito. Por quê, queridos? Porque é algo interessante. O medo, ele vem como um sentimento, mas depois que nós aceitamos esse sentimento, ele vai, sabe, ele vai aumentando dentro de nós, e ele vai fazendo, entendeu, com que áreas da nossa vida venham ser comprometidas, venham ser travadas. Mas eu tenho uma palavra profética para você nessa noite, porque eu passei por isso. E eu vou te falar como que eu rompi nessa área do medo. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou uma outra pessoa. Eu vivo de uma outra maneira. Eu estou vivendo o que eu nunca sonhei que eu ia viver. Aleluia! Eu rompi nessa questão do medo. E você vai romper também em nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele falou para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha só o que Jesus fala para eles: homens de pequena fé. Em outras traduções está dizendo, em outras traduções dizem: por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão tímidos, homens de pequena fé? Queridos, ou nós controlamos o medo e temos fé, ou o medo nos controla e a nossa fé, ela vai embora. Eu vou repetir novamente para você: ou controlamos o nosso medo e temos fé, ou o medo nos controla e a nossa fé, ela vai embora. E olha só, algo interessante aqui de Jesus, porque Jesus, como mestre, como discipulador daqueles que estavam ali, com seus discípulos, ele vai ensinar agora. Todo ensinamento, ele tem 3 áreas, escute isso. Ele tem a teoria, ele tem o exemplo e ele tem a prática. Jesus, ele identificou que aqueles homens estavam tímidos. Em outras traduções diz tímido, nessa tradução está dizendo medo. O que é uma pessoa tímida? Uma pessoa tímida, ela tem medo de alguma coisa. Talvez deu medo, já viu aquelas pessoas que têm medo de falar em público? Ela fica tímida.
Você chama, entendeu, para fazer oração, você chama, entendeu, para ela fazer uma apresentação. Fica gelada, treme. Uma apresentação lá na faculdade, né, onde ela vai expor, né, ali, entendeu, um trabalho, e ela fica tímida, né? Ou seja, ela fica com medo de se expor. O medo, ele faz com que você não venha se expor. E o que eu quero dizer com isso? Tem situações nas nossas vidas, aprenda isso, tem situações nas nossas vidas que nós seremos obrigados a se expor. Tem pessoas que não se expõem, por isso não triunfam. Tem pessoas que não sabem se expor, não sabem o momento exato de se expor, e por isso eles não vão para um outro nível, eles não rompem na sua vida, eles não alcançam o sucesso. Tem pessoas que não rompem por causa que têm medo, por causa que são tímidos, por causa que tem medo de se expor. O medo ele causa isso. E Jesus ele vem com o ensinamento dele para os seus discípulos. Teoria, exemplo e prática. Olha só o que acontece. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Ou, em outras traduções, por que vocês estão tímidos, homem de pequena fé? Então ele se levantou. Escute isso. Jesus se levantou. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava dormindo e os discípulos foram acordá-lo. Mas esse se levantou aqui não está relacionado, entendeu, a uma posição física. Mas Jesus, ele vai se posicionar. Ele se levanta e se posiciona para ser um canal de bênção para aqueles discípulos. Escute isso. Aonde você estiver, se levante espiritualmente. Aonde você está. Não estou falando, se você está sentado, não estou falando para você ficar em pé. Se você está deitado, não estou falando para você ficar em pé. Eu estou falando para você se posicionar como um homem de Deus. Se levante como um homem de Deus. Se levante como uma mulher de Deus. Porque Deus, ele vai te usar de maneira poderosa. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Jesus estava mostrando para os seus discípulos. Olha, ele levantou, ele se posicionou. Se posicione diante das dificuldades. Se posicione, não tenha medo. Jesus se posicionou. A primeira coisa que Jesus ele mostrou para os seus discípulos é que ele se posicionou diante das dificuldades. Você, homem de Deus, mulher de Deus, se você ouvir isso, se você absorver isso, nunca mais o medo, nunca mais as adversidades vai te travar em nome de Jesus, porque agora você vai aprender a se posicionar diante das dificuldades e você vai romper para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Você vai romper. Jesus ele se posicionou, ele se levantou e se posicionou. A palavra de Deus diz que então ele se levantou e repreendeu, escute, e repreendeu, olha a autoridade de Jesus, ele repreendeu os ventos e o mar, fenômenos da natureza. E é claro que tinha alguma coisa por trás disso, queridos. É claro que tinha alguma coisa espiritual por trás desses eventos naturais, né? Uma violenta tempestade onde deixou o mar revolto, onde os discípulos pensavam que iam morrer, perder as suas vidas. Então Jesus ele se levanta, se posiciona e repreende. Repreender com autoridade. O que é autoridade, pastor? Autoridade, ela começa por algo interessante. Autoridade é você falar e você fazer. Quem fala e não faz, não tem autoridade. Pode falar alto, pode falar grosso, não tem autoridade. Não tem autoridade espiritual. Escute uma coisa, a autoridade espiritual, ela vem entendendo daquilo que você fala, mas você faz. Se você prega, entendeu, santidade, viva a santidade, isso é autoridade. Se você entendeu, prega que você entendeu, não deve ninguém, que você entendeu, faz compra e paga, isso é autoridade. Você paga, você entendeu, um homem íntegro, você é um homem honesto, você é uma mulher íntegra, você é uma mulher honesta. Jesus ele tinha autoridade porque aquilo que ele pregava, ele vivia. Jesus ele ia para os montes buscar o Senhor, buscar Deus. Ele ia se encher da unção para quando ele descesse do monte, ele pudesse realizar milagres sobrenaturais. Jesus ele tinha autoridade. Então Jesus ele pega com a sua autoridade, ele se posiciona e com a sua autoridade ele repreende o vento e o mar. Olha só, ele repreende o vento e o mar e fez-se completa bonança.
Eu passei por uma situação durante a pandemia, onde Deus ele ministrou algo no meu coração, onde Deus ele me ensinou a viver milagres instantâneos. Você crê em milagres instantâneos? Você crê que daqui a pouco, quando nós orarmos aqui, o milagre pode acontecer na tua vida? Eu creio. Foi isso que Deus ele me ensinou. Entre outras coisas que me ensinou, entendeu, sobre milagres instantâneos. A minha esposa ela estava muito mal em casa, com uma dor de cabeça terrível. Eu não falei isso para ninguém, não compartilhei com ninguém, a não ser em uma das nossas células, né, que nós estávamos lá comentando o que nós tínhamos aprendido durante a pandemia. E eu falei, eu testemunhei isso, que eu tinha aprendido sobre milagres instantâneos. Porque tem horas, queridos, que nós estamos precisando do milagre agora, não é depois. Não é depois, advérbio de tempo, agora. Talvez você que está nos ouvindo, está nos assistindo, esteja precisando de um milagre. Um milagre para agora, um milagre urgente, para agora. E a minha esposa estava com uma dor de cabeça terrível, mas terrível. Ela estava inquieta. E eu falei para Deus, Deus, eu preciso de um milagre para agora. É para agora, Senhor. E era de madrugada. E ela sentindo aquela dor de cabeça terrível, ela não conseguia ficar, sabe, sentada ou deitada. E eu impus a mão sobre ela. Eu orei. Eu falei, Deus, eu repreendo essa dor de cabeça em nome de Jesus. Eu não aceito. E eu lembrei desse texto, é por isso que eu estou pregando ele hoje. Porque aquilo que eu vivi é aquilo que eu estou falando. Eu aprendi isso. E eu repreendi aquela dor de cabeça para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que eu digo isso? Porque qualquer tipo de dor de cabeça, gripe, nesse período agora, você entendeu, se não tiver inteligência espiritual e inteligência emocional, você entra logo em pânico, achando que você está, né, com o vírus chinês, né, um monte de coisa fala que começa com dor de cabeça. E eu, rapidamente, quando as coisas começaram a chegar, entendeu, na minha mente, comecei a repreender. Eu falei assim, Deus, eu creio. Para a honra e glória do Senhor Jesus, queridos, a minha esposa, ela foi curada. Aleluia, glória a Deus. Dor de cabeça infernal, ela foi embora. Aleluia, Jesus. Se era coronavírus, se era outro tipo de vírus, se era, não sei qual foi a causa da dor de cabeça. Eu sei de uma coisa, que a dor de cabeça ela foi embora. E a minha esposa, ela foi curada para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz, para finalizar, no último versículo dessa história, versículo 27, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles nunca tinham visto um nível de milagre tão grande, tão sobrenatural. E vai ser desse jeito que você vai ficar. Aleluia. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você vai ficar maravilhado com o tamanho do milagre que Deus vai fazer. Eu creio, na aleluia. tua vida, em nome de Jesus. E concordo. Receba essa palavra no seu coração, na sua vida. E a partir de hoje que você venha romper para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero te convidar, onde você estiver, se você puder, fechar os seus olhos carnais, mas abrir seus olhos espirituais, abrir o seu coração para receber essa oração. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, você vai ser abençoado aí onde você está. Eu creio. Porque Deus ele é Deus de perto, mas é Deus de longe também. Deus, ele não está limitado a tempo, nem a eventos e nem a distância. Ele é Deus. Aleluia. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onisciente. Ele sabe tudo o que há para saber. E ele sabe como está o seu coração. Ele sabe como está a sua vida agora. E eu tenho certeza que ele vai te abençoar. Só porque você ficou aí assistindo o vídeo. Só porque você acreditou na palavra dos pastores, do profeta. Então, em nome de Jesus, você vai ser abençoado. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Suzana Reis, essa dor vai sair. Em nome de Jesus. Dor no peito, palpitação, né? Está nervosa. Coloca a mão no teu coração, como o profeta falou. E nós vamos orar. Creia. Receba essa oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos Sim, meu Deus. pela tua palavra.
Como foi falado aqui no início, Romanos capítulo 10, no versículo 17, Senhor, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas emprestam seus ouvidos para ouvirem, Deus, notícias ruins, notícias, meu Deus, onde, Senhor, geram medo, geram pânico. Mas nós estamos abrindo os nossos ouvidos espirituais, sim, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, para que essa Pai, palavra gere fé nas nossas vidas. Sim, Deus. Gera, Deus, Senhor, autoridade, meu Deus, nas nossas vidas. Gere cura, sim, nas nossas Jesus, vidas. E aonde estiver uma pessoa ouvindo agora essa palavra, que essa pessoa seja curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, no nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, do alto da cabeça até a planta dos pés, eu repreendo no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, e que esta pessoa agora receba a sua cura, receba o seu milagre para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu Deus, aqueles empresários, meu Deus, que estão ouvindo essa mensagem agora, Senhor, estão falando que haverá uma recessão, meu Deus, Senhor, na área econômica, meu Deus, em nome de Jesus, eu dou uma palavra agora, meu Deus, o Senhor não precisa que a economia do Brasil esteja 100% para abençoar o teu povo, a tua igreja, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus do ouro e da prata, e o Senhor pode, meu Deus, abençoar o seu povo. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que se encontram em aperto financeiro, meu Deus, abre uma porta, faz um milagre financeiro para a honra e glória do Senhor Jesus, que essa pessoa, que esse empresário, que esse autônomo, que esse microempresário, meu Deus, em nome de Jesus, aonde ele está agora, que ele receba, meu Deus, a unção de Jeová Jireh na sua vida, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da tua glória. Meu Deus, eu oro também por aqueles que estão desempregados. sim, Muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam seus empregos. Meu Deus, em nome de Jesus, para que eles saibam que o Senhor é Deus, abre essa porta de emprego. Abre essa porta, meu Deus, Senhor, de um emprego. Não dá qualquer emprego, dá um emprego de excelência. Sim, meu Senhor, com um salário de excelência. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, abençoa para o louvor da tua glória. Você que está me assistindo agora, você entendeu que se encontra em aperto financeiro, você que encontra com algum tipo de enfermidade, de dificuldade, você foi pego de surpresa. Escute uma coisa, vá para Jesus, porque se você for para Jesus como os discípulos foram para Jesus, eles receberam o milagre deles e eles ficaram maravilhados. Aleluia. E você vai ficar maravilhado também, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus te abençoe para o louvor da sua glória. E eu encerro aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coloca aquele louvor lá, por favor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Acompanhando a oração do pastor Sonson, essa oração também foi para o teu primo que está com Covid lá em Santarém. Ele vai ser curado em nome de Jesus, filho. Ana Maria Buquerque, a tua família está recebendo a visão